sabia que as empresas que estão liderando nos seus segmentos logo terão uma característica bem comum? Elas não apenas estão conectadas à tecnologia, mas elas usarão a inovação como combustível para se manterem relevantes e indispensáveis nesse mercado. Sem tecnologia e sem inovação, as empresas e os seus executivos, eles serão cada vez menos relevantes. A tecnologia hoje é um motor que está definindo quem lidera e quem vai ficar para trás do mercado. Então, se você quer estar na vanguarda, precisa começar agora. Nem que seja para acompanhar as mudanças que já estão acontecendo no mundo. Mas se você quer algo além disso, se você deseja ser o líder que transforma desafios em oportunidades, ou o profissional ou a empresa estratégica que conecta a tecnologia com propósito, com impacto, então esse vídeo é para você. Aqui nós vamos falar sobre como dar o primeiro passo rumo à inovação dentro da empresa em que você é dono, sócio, executivo ou tomador de decisão. É importante que a alta gestão esteja apta para estabelecer conexões de alto nível com outros líderes e construir uma autoridade sólida como porta-voz da inovação. Descobrir os primeiros passos para alinhar sua empresa à tecnologia, se preparar para novos mercados e consolidar uma liderança estratégica que seja reconhecida e admirada. Esse primeiro vídeo ele tem como intuito responder dezenas de perguntas iguais que eu recebo todo dia sobre como iniciar nessa jornada de inovação e de IA. E não tem fórmula mágica, muito menos uma ferramenta que você vai contratar e magicamente a sua empresa e você serão reconhecidos no mercado como líderes visionários. Existe uma estrada, ou melhor, existe uma jornada a ser seguida e essa é a primeira aula dessa jornada. Se você estiver preparado, nós vamos começar. Tudo começa com uma pergunta bem simples, mas que é muito poderosa. Como está estruturada a sua área de tecnologia na sua empresa? Muitas vezes a resposta que eu recebo é algo como: temos um gerente de TI que cuida da infra e dos servidores. Nós temos um ERP, temos um CRM e usamos alguns softwares para a gestão. Só que isso não é mais suficiente. Quando eu pergunto como está estruturada a sua área de tecnologia, eu quero saber quais são os papéis, quais são as iniciativas de conectar o seu negócio à tecnologia que vocês realmente estão utilizando efetivamente. Ter um CRM, ter um ERP ou um sistema de gestão qualquer já está bem longe de ser um diferencial competitivo. Se você não possui um sistema como esses, é necessário urgente você buscar um diretor de TI, alguém que possa te ajudar com essa necessidade. Se a tecnologia é o futuro e o futuro já começou, a sua empresa precisa ir muito além de ter apenas softwares para a gestão do dia a dia do seu negócio. A sua empresa ela precisa se posicionar como uma organização tecnológica no seu segmento. E para isso, você precisa de um perfil essencial do seu lado. Esse perfil se chama CIO, é o Chief Information Officer, ou melhor, o líder estratégico de tecnologia. Mas o que exatamente faz o CIO e por que ele é tão importante? O CIO ele não é apenas o gestor da TI, o responsável por sistema ou por servidores. Ele é o estrategista que traduz as possibilidades de tecnologia em vantagem competitiva no seu segmento. O CIO ele analisa as tendências de mercado tecnológico e identifica como que elas podem ser aplicadas no seu negócio. Ele lidera projetos que transformam a sua operação, seja com inteligência artificial, seja com análise de dados ou automação. Ao prever como que a tecnologia pode impactar o seu setor, o CIO ele ajuda a sua empresa a se proteger de ameaças e antecipa as mudanças. Em resumo, o CIO é quem conecta a tecnologia ao propósito do teu negócio. Esse é o profissional, ele é muito mais do que um gestor de TI. Ele é a pessoa que conecta a estratégia de negócio com as oportunidades oferecidas pela tecnologia. Por exemplo, se você é de uma indústria, o CIO vai buscar soluções como robotização, novas tecnologias de produção, formas de reduzir o custo e aumentar a eficiência. Se você é do setor de serviços de segurança, ele que vai identificar tecnologias como câmeras avançadas, robôs autônomos, que podem ajudar a melhorar a eficiência do monitoramento e a segurança patrimonial que você oferece como serviço para os seus clientes. No setor industrial, empresas que adotaram o processo automatizado nas suas fábricas, sempre guiada por um CIO, reduzem seus custos e aumentam a produtividade. Elas não apenas produzem mais rápido, mas também personalizam produtos para atender às demandas dos consumidores. E é essa mentalidade de inovação estratégica que vai mover o ponteiro do seu negócio. Se você já entendeu que a tecnologia não é algo opcional e você quer dar o próximo passo, eu te convido a refletir. Quem está cuidando da estratégia de tecnologia hoje na sua empresa? A sua empresa está realmente preparada para atender novas demandas e competir com líderes de mercado? A mudança ela começa com pequenas ações. E esse vídeo é o ponto de partida. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como estruturar a sua empresa tecnologicamente e quais papéis que você precisa definir para começar essa jornada de inovação com dados IA. O primeiro passo é fazer um diagnóstico claro de como que a sua empresa está posicionada em relação à tecnologia hoje. Isso vai muito além de perguntar se você tem um RP ou um CRM funcionando. Você precisa se questionar: como a área de tecnologia contribui para a estratégia do meu negócio? Existe algum responsável por identificar oportunidades tecnológicas que tragam vantagens competitivas no meu segmento?
Os meus dados estão organizados de forma que possa ser utilizado para tomar decisão estratégica e de forma automatizada? Se a resposta para essas perguntas não for clara, isso significa que tem um gap que precisa ser resolvido imediatamente. E aí você consegue ir para o passo 2, que é a estruturação de um time estratégico de dados IA. Com o diagnóstico feito, o próximo passo é estruturar um time que seja capaz de transformar os dados e tecnologias em resultados. E aqui estão alguns papéis essenciais que você precisa considerar. O CIO já foi explicado anteriormente. Ele é o primeiro. Tem empresas que, devido à complexidade, grandes proporções que possuem, eles acabam dividindo essa função do CIO. E aí eles chamam também de CDO, CIAO, entre outros perfis. E nesse vídeo, para simplificar, eu estou centralizando essas funções no CIO, ok? Se o seu caso ele se encaixa nesse cenário, então deixe nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo detalhando esses perfis para você. Outros perfis essenciais são o engenheiro de dados, o analista de dados e o cientista de dados. Embora eles trabalhem juntos e sejam complementares, cada um possui um papel bem distinto, com responsabilidades que são bem específicas e que ajudam as empresas a tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Vamos entender a diferença entre eles. O primeiro perfil é do engenheiro de dados. O engenheiro, ele é o arquiteto da informação. Ele que é o responsável por construir, organizar, centralizar toda a infraestrutura de dados da sua empresa. O seu trabalho envolve garantir que os dados estejam sempre acessíveis, confiáveis e prontos para o uso. Por exemplo, ele que integra as fontes de dados vindas de diferentes sistemas, como CRM, ERP ou APIs externos. E cria as rotinas que automatizam a coleta e armazenamento dessas informações. E, além disso, ele garante também a qualidade dos dados, removendo inconsistências, duplicidades ou falhas sistêmicas. Pense em uma empresa de logística. O engenheiro de dados ele coleta informações do GPS em tempo real, combina esses dados com dados históricos e organiza tudo em uma base que seja centralizada. Isso permite que os outros profissionais trabalhem sobre esses dados sem perder tempo com esses tratamentos, limpeza do dado, né, e organização desses dados. E aí eu consigo passar para o próximo perfil, que é o analista de dados. Enquanto o engenheiro de dados ele prepara os dados, o analista é quem analisa essas informações e irão serem transformadas em acionáveis. Ele é o responsável por criar relatório, dashboard, que vão ajudar os tomadores de decisões a entender o que está acontecendo no negócio. Por exemplo, no e-commerce. O analista ele pode identificar quais categorias de produtos têm um melhor desempenho ou mostrar campanhas específicas de marketing que vão impactar nas vendas. Ele que faz a análise descritiva, explicando o que aconteceu e por que aconteceu. Um exemplo prático no setor financeiro é quando o analista desenvolve relatórios que destacam os custos mais altos de uma operação, ajudando os gestores a tomar decisão de economia e eficiência. E por fim, a gente chega no cientista de dados. Esse é um perfil que ele vai além da análise descritiva. Ele usa algoritmos avançados de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para prever as tendências e automatizar as decisões. O cientista ele vai trabalhar em perguntas como: o que vai acontecer? O que podemos fazer para nos antecipar a um cenário previsto? Por exemplo, uma seguradora, ele pode desenvolver modelos que vão identificar os clientes com maior risco de cancelamento e sugerir ações preventivas. Em uma fábrica, ele pode criar algoritmos que analisam os sensores para prever essas falhas nas máquinas, evitando parada na produção. Uma empresa de transporte, ele pode prever o tempo estimado de chegada dos veículos com uma alta precisão, garantindo a eficiência para os clientes. Agora, vamos resumir as principais diferenças entre os perfis. O engenheiro de dados ele constrói e organiza a infraestrutura dos dados, garantindo que eles estejam sempre prontos para uso. Já o analista ele interpreta as informações e cria relatórios que vão guiar os tomadores de decisão. Já o cientista de dados ele usa modelos avançados para prever o futuro e automatizar decisões estratégicas. Um trabalha com a base, o outro traduz os dados em insights e o terceiro ele leva isso para um nível mais avançado, criando soluções que são preditivas e automatizadas. Ter esses três perfis atuando em conjunto permite que a sua empresa tenha uma visão bem clara do passado, do presente e do futuro. É essa sinergia que transforma dados em ações e ações em resultados. Então, se a sua empresa ainda não conta com esses profissionais, esse é o momento de considerar como cada um deles pode contribuir para essa jornada de transformação digital, para essa jornada de dados IA. Agora que você já entende a importância de estruturar uma empresa tecnologicamente, os papéis estratégicos necessários para esse primeiro passo, vamos falar sobre um ponto fundamental: as formas possíveis de iniciar, implementar essas mudanças com os perfis que eu apresento. Quando nós falamos de projetos de inovação e tecnologia, existem normalmente três formas principais de contratação que são comuns no mercado, que podem atender diferentes necessidades da sua empresa. Normalmente são projetos de escopo fechado, alocação de profissionais ou pacote de horas. Vamos explorar cada uma dessas opções para que você possa entender o que faz mais sentido para o seu negócio.
projeto de escopo fechado. A contratação por escopo fechado, ela funciona muito bem quando você tem um objetivo bem definido, com requisitos bem claros e os resultados esperados já documentados. Por exemplo, você pode precisar de um conjunto de relatórios específicos para o comercial, com indicadores que já estão definidos. Ou você pode precisar de um dashboard financeiro que consolida dados de diversas fontes e você já mapeou quais são essas fontes e já sabe quais são os indicadores necessários. Ou um projeto para implementar um sistema de automação específico. Mas aqui vai um alerta bem importante. Projetos de escopo fechado, eles não são ideais para demandas que são complexas ou de longo prazo, onde novas descobertas podem surgir durante a execução. Por isso, eles funcionam muito melhor para demandas que são pontuais, de curto prazo e com um retorno de investimento já mapeado. O próximo tipo de contratação é de alocação de profissionais. Essa alocação de profissionais dedicados é a melhor escolha quando você tem uma visão de longo prazo e você precisa de um time que seja integrado ao dia a dia do seu negócio. Com essa abordagem, você contrata especialistas como engenheiros de dados, analistas de BI, cientistas de dados, que ficam totalmente focados nas suas demandas e no seu negócio. Isso traz várias vantagens. Esses profissionais eles passam a conhecer profundamente da nuance do seu negócio, o que aumenta a eficiência e reduz o retrabalho. Isso porque você constrói um capital intelectual que acelera a tomada de decisão e a implementação de novos projetos. É uma opção ideal para empresas que já têm um roadmap de iniciativas e querem garantir consistência e continuidade, e principalmente liderança no seu segmento. E por último, a gente tem o formato de pacote de horas. Então, se você ainda não tem a clareza total de todas as demandas que a sua empresa enfrentará, ou você quer mais flexibilidade, o pacote de horas acaba sendo uma solução ideal. Porque com o pacote de horas, você contrata um número de horas mensais que pode ser utilizado conforme a sua necessidade. Isso permite ajustar os perfis e as especialidades profissionais conforme as suas necessidades evoluem. Então, por exemplo, na primeira etapa, você pode precisar de um analista de requisitos para mapear as demandas e identificar os casos de uso mais estratégicos. Depois, pode alocar um engenheiro de dados para organizar e centralizar os dados da empresa. Em seguida, um analista ou um cientista de dados pode trabalhar nos relatórios, painéis ou nos algoritmos preditivos. Essa abordagem dá liberdade para adaptar os times às suas necessidades, sem desperdiçar recursos com perfis que não são necessários o tempo todo. Enquanto você não identificou demandas que precisem de profissionais atuando constantemente, você pode utilizar um profissional ou outro para fazer as entregas necessárias. E qual modelo escolher? A escolha do modelo ideal depende do momento que a sua empresa está vivendo. Escopo fechado é para demandas pontuais e bem definidas. A alocação é para a construção de um time que vai crescer junto com você. O pacote de horas é para empresas que precisam de uma flexibilidade e uma adaptação constante, baseado nas demandas que ela tem em cada momento. Em muitos casos, uma combinação dessas abordagens pode ser a melhor solução. Agora é com você. Qual dessas estratégias faz sentido para o momento da sua empresa? A mensagem me conta. Agora que exploramos as formas de contratação e a estrutura necessária para implementar a tecnologia de forma estratégica, eu quero compartilhar com você um framework da DataSide que resume como que a tecnologia e a inovação devem ser construídas dentro de uma empresa. É a pirâmide de maturidade de dados IA. Na base dessa pirâmide, temos a infraestrutura tecnológica. Essa é a fundação. Sem ela, qualquer iniciativa de inovação vai ser bem frágil. Aqui estamos falando de sistemas que são robustos, que sustentem o crescimento e o processamento dos seus dados. A infraestrutura é o que garante que tudo que você construir em cima vai ser sólido, sustentável e escalável. Nessa camada, nós temos o conhecimento. Isso significa transformar dados brutos em insights úteis para o seu negócio. Aqui entra os analistas e engenheiros de dados que organizam e preparam as informações. Aqui nós temos ferramentas que ajudam a responder as perguntas mais importantes do seu negócio, como quais são os padrões de comportamento dos meus clientes, onde eu posso reduzir custos ou aumentar a eficiência. Sem essa camada de conhecimento, é impossível tomar decisões estratégicas que são baseadas em dados. Em seguida, nós temos a camada de previsão. É aqui que a sua empresa realmente começa a conhecer o seu futuro, usando inteligência artificial e algoritmos para fazer previsões de comportamentos e identificação de tendências. Mas não adianta nada prever se você não está sendo efetivo nessa previsão. Por isso, nós temos a camada de efetividade. É aqui que a gente garante que as previsões estão tendo um resultado dentro do esperado e trazendo retorno de investimento para a sua empresa. E no topo, nós temos a camada de inovação. É aqui que a sua empresa realmente ganha vantagem competitiva, usando inteligência artificial e algoritmos para prever comportamentos, identificar tendências e criar soluções inovadoras. Por exemplo, criando novos produtos ou serviços que atendam a demandas futuras, antes mesmo que o mercado perceba essas necessidades. A pirâmide é clara. Sem uma base sólida, você não consegue construir o topo. E sem um topo bem estruturado, você não atinge a inovação, que coloca você e a sua empresa em outro patamar. Então, o que eu te convido a fazer agora? Avalie se seu time de tecnologia está preparado para entregar as inovações necessárias. Avalie a sua infraestrutura de tecnologia. Ela está preparada para sustentar o futuro? Organize seus dados. Eles estão prontos para responder as perguntas mais importantes do seu negócio. E por último, pense no topo da pirâmide. Como a sua empresa pode liderar a inovação no seu segmento?
Então, se você quer liderar essa jornada, não precisa fazer isso sozinho. Entre em contato comigo e nós vamos construir juntos com a DataSide uma jornada sólida que leve a sua empresa para um próximo nível. Se você já tem um CIO na sua organização, eu estou à disposição para conversar com ele e ajudar a acelerar essa jornada histórica. E lembre-se, o futuro já começou. O momento de agir é agora. Conte comigo com a DataSide para transformar a sua empresa e consolidar a sua liderança. Conte conosco, até o próximo vídeo.